Porque como eu falei com vocês, eu sou diagnosticada com superdotação. E eu não processo as minhas emoções da mesma forma que uma pessoa neurotípica. Então, assim, gente, eu não soube, em nenhum momento desse processo todo, eu não soube processar o que estava acontecendo. A única coisa que eu soube fazer foi ir na casa dos meus sogros e contar pra eles a história toda. Porque a minha carreira estava toda investida numa empresa que era da família dele. Então, naquela loucura de não saber processar o que estava acontecendo, eu fui pra casa dos meus sogros. Só que a minha sogra desmaiou. Ela caiu durinha pra trás, assim. E aí meu sogro falou assim, olha, volta aqui outro dia pra gente conversar, a gente vai processar essa informação, mas você pode ficar tranquila. Quando eu voltei pro apartamento, o meu marido, né, já tava lá. E ele só perguntou o que ele queria, o que eu queria que ele fizesse. Eu falei com ele pra ele ir embora. Ele me conhecia, ele conviveu comigo 10 anos, ele sabia exatamente como as coisas funcionavam na minha cabeça. Então ele fez que tudo bem, pediu perdão, só que pra mim esse perdão dele não conta, porque ele só se arrependeu do que ele fez porque ele foi pego, senão ele estaria com ela até hoje. E assim, gente, eu sofri, mas eu sofri silenciosamente. Os anos seguintes daquele divórcio, eu passei muito mal. Eu adoeci, eu paralisei meu rosto, eu paralisei meu corpo, enfim. Tudo aquilo que eu não soube externalizar, o meu corpo internalizou e eu sofri muito. Só que dias depois dele sair de casa, eu tava indo dar início ao processo do divórcio, os meus sogros me chamaram na casa deles, só eu sem ele, e me contaram que se fosse pra manter um de nós na família, que era pra me manter, porque eles simplesmente não suportavam mais meu marido, não suportavam a infantilidade dele, não suportavam a falta de responsabilidade dele, e que se fosse pra manter um dos dois, que fosse eu, porque era o contrário. Eles só toleravam o meu marido por minha causa. E eles deixaram isso muito claro. Gente, sério, meu marido, ele foi tirado da filial. E ele foi contratado, porque o pai dele falou também que não ia deixar ele a Deus dará, porque ele podia ferrar com o nome da empresa. Aí ele acabou sendo contratado numa outra filial de outro estado, como um funcionário qualquer, ganhando um salário qualquer, assim, porque era o que dava pra ele, porque ele era uma pessoa muito difícil de lidar. E o passo final dos meus sogros, gente, foi me dar uma parte considerável da jurisdição dessa empresa, dessa filial. E, inclusive, eu estou no testamento deles. Tudo que não está pro meu marido está pra mim. Depois do divórcio, como eu falei com vocês, eu dei umas adoecidas, mas eu acabei conhecendo outra pessoa, que é o meu atual marido. Ele foi chamado pra poder me ajudar na filial em que eu estava. Ele era de confiança, né, do meu agora ex-sogro. E a gente acabou se envolvendo, se relacionando, e a gente se casou. Nós dois temos uma filhinha. Inclusive, ela chama o meu ex-sogro de vovô, porque como o meu ex-sogro é muito próximo do meu atual marido, acaba que a gente convive muito, até mais do que quando eu era casada com o filho dele. O meu ex-marido acabou tentando ter um relacionamento com a mulher dele lá, né, mas acabou que não deu certo, porque ela falou sim, que o que começava errado ia terminar errado. Mas eu sei que ele é um bom pai, né? O pai dele me falou que ele é um bom pai. E eu fico feliz porque a criança não tem culpa de nada. Mas ele em si nunca evoluiu muito na vida. O estudo todo que ele teve no exterior não valeu de nada, porque ele não é muito responsável com o trabalho dele. Ele era mais porque era eu que tava sempre puxando ele pra cima. Então, quando ele foi tentar sair da empresa do pai dele pra poder ganhar mais e tal, não deu certo. Então, hoje em dia, ele é um funcionário qualquer que nem parece que é filho do pai dele. E foi isso, pessoal. Apesar de tudo, de como a nossa história começou, com os pais dele e tudo mais, hoje em dia eu tenho eles como minha família também. Eu consegui deixar o passado pra trás. E é uma coisa tão engraçada, gente, que quando tem evento, eles me perguntam, você liga dele tá aqui? Porque se eu falar que ligo, eles não convidam. E é isso, pessoal. Me conta o que vocês teriam feito no meu lugar. Porque assim, a vida me deu limões e eu fiz uma limonada.